Olá a todos, neste vídeo iremos falar do movimento de translação. Iremos ver o que são vetores e o que é o movimento de translação. Iremos descobrir a imagem de um objeto através do movimento de translação, usando uma grelha quadriculada, instrumentos de desenho e usando GeoGebra. E finalmente, iremos resolver alguns exercícios das provas finais de ciclo e provas de frição envolvendo as translações. Comecemos pela noção de vetor. Para a noção de vetor precisamos da noção de segmento orientado, pois diz assim: segmentos orientados equivalentes determinam o mesmo vetor, se não forem equivalentes não determinam o mesmo vetor, determinam vetores distintos. Então o que é que são isto de segmentos orientados e o que é que são segmentos orientados equivalentes? Começamos pela noção de segmento orientado. Um segmento de reta, que é assim denominado, segmento de reta AB, tem um determinado comprimento, um comprimento finito. O que é que acontece que nós conseguimos definir um segmento de reta? Uma direção e um comprimento. Se colocarmos uma vírgula, como está aqui, passaremos a ter um segmento de reta orientado. Quer isto dizer que passamos a ter uma origem e uma extremidade. Como podemos ver aqui em baixo. Temos a origem em A e extremidade em B. Então temos aqui o segmento orientado AB, também aqui o segmento orientado MN e aqui o segmento orientado CD. Se reparares, eles têm tudo igual. O comprimento, a direção e o sentido. Então isto é que são segmentos orientados equipolentes. Quando nós temos segmentos orientados equipolentes, eles podem se determinar apenas por um vetor. Não é necessário estarmos a indicar segmentos que são todos iguais. Então o que é que se faz? Poderia-se indicar o vetor AB, ou mais simplesmente uma letra pequena com uma setinha em cima, ou seja, o vetor U. Qualquer um destes segmentos orientados que aqui estão, AB, MN e CD, são determinados pelo vetor, podemos lhe chamar assim, vetor U. Os segmentos orientados que aqui vemos, o AB, o MN e o CD, dizem-se representantes do vetor e obviamente têm a mesma direção e o mesmo sentido e o mesmo comprimento do vetor. Mais informações acerca dos vetores. Se tivermos um ponto e definirmos um vetor com os extremos iguais, aqui este caso, o ponto Z e os extremos ZZ, determina-se então um vetor nulo. Outra informação, os vetores são colineares quando têm a mesma direção. Dois exemplos, o vetor AB com o vetor EF, efetivamente eles têm a mesma direção, e agora uma noção muito importante, o vetor EF e IJ têm a mesma direção, não têm o mesmo sentido. A direção é igual, a direção aqui neste caso está horizontal, utilizando aqui as grelhas quadriculadas, mas o sentido é contrário. No EF é da esquerda para a direita e no IJ é da direita para a esquerda. Isto leva-nos à noção aqui de simétricos. Quando temos a mesma direção, o mesmo comprimento, mas os sentidos são opostos, diremos então que estamos perante vetores simétricos. É o que acontece com o EF e com o IJ. Eles têm exatamente o mesmo comprimento, têm exatamente a mesma direção, mas sentidos opostos. Então quer dizer que os vetores são simétricos. Ora bem, a noção de vetor surge porque precisamos para a noção de translação. Se tivermos um vetor U e se o aplicarmos a um ponto P, está aqui P mais U, passamos a ter então a noção de translação. Translação associada a um vetor U. A translação associada a um vetor U de um determinado ponto, o que se faz é a esse ponto aplicar o vetor U para obter a respectiva imagem. A translação é uma transformação geométrica e é uma isometria. Vamos então ver aqui no exemplo como é que podemos aplicar uma translação associada aqui a um determinado vetor. Se tivermos então um vetor, um polígono ou um ponto apenas, quando se aplica uma transformação geométrica, como esta, neste caso a translação, o que se faz é aplicar no ponto o vetor U. Como é que isto se faz? Se for um caso simples como este, em que se consegue ver a origem e a extremidade através de uma grelha quadriculada, temos aqui a origem e a extremidade, bastará para isto fazer o seguinte: perceber como é que da origem chegamos à extremidade. E repara, muito simples, andando duas quadrículas para a direita e uma para baixo. Então é isso que vamos fazer para conseguirmos descobrir aqui a imagem do A. Andando duas para a direita e uma para baixo, obtemos então a imagem do A, que vai ser então a A'. Cá está. A translação do vetor U do ponto A, a imagem que se obteve é o A'. Se fizermos isso 4 vezes, para o B, para o C, para o D, para o B também 2 para a direita e um para baixo, a mesma coisa para o C e para o D, obtemos então a translação, neste caso, deste quadrilátero que está aqui, o ABCD, em que obtivemos A', B', C', D'. Se unirmos,
Olha, repara, a figura é exatamente igual, por isso é que é uma isometria. Isométria. Iso, que fica igual, a mesma medida, que tem igual medida. Ou seja, as transformações que vamos estudar, neste caso, na translação, não vai modificar a nossa figura, ela vai ficar exatamente igual. Neste caso, a translação vai mudá-la de lugar. Neste caso, vai deslocá-la segundo este vetor que está aqui. Passamos então à construção de translações. Construção da imagem através de uma translação, dado um objeto e um vetor. Neste caso, temos aqui um triângulo e temos aqui o vetor DE. Primeiro caso, se estivermos perante uma grelha quadriculada em que se consiga claramente identificar como é que chegamos da origem à extremidade, neste caso, repara, do ponto D para o ponto E, temos que andar 1, 2, 3, 4, 5 unidades para a esquerda da grelha quadriculada e 2 para baixo, é muito fácil de fazer. O que é que vamos fazer? Vamos fazer exatamente isso no ponto A, no ponto B e no ponto C. Ou seja, vamos andar então as 5 unidades para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5 e 2 para baixo. E cá está a imagem do ponto A, neste caso aqui está representado pelo ponto H. Se fizermos o mesmo para B e para C, os pontos obtidos que temos, que são imagens de B vai ser o ponto I e a imagem de C será o ponto J, já temos então aqui as nossas 3 imagens do nosso triângulo ABC. Se unirmos, aqui está a imagem que é obtida pela translação associada ao vetor DE, utilizando uma grelha quadriculada em que se consegue claramente ver do ponto D ao ponto E quantas unidades é que andamos, neste caso, para chegar da origem à extremidade. Se nem sequer tivermos uma grelha quadriculada, ou se tivermos e não conseguirmos definir muito bem como é que se chega da origem à extremidade, poderemos utilizar então aqui 2 processos. Um é utilizando então aqui os instrumentos de desenho. Vamos aqui ver os passos. Primeiro passo, se tivermos um objeto, então neste caso aqui este losango e este vetor, a primeira coisa a fazer é com a régua e esquadro fixar a direção do vetor. No segundo passo, o que vamos fazer é tirar paralelas, tiramos a direção do vetor e vamos tirar paralelas passando em cada um dos vértices, neste caso que são 4 vértices, porque estamos perante um losango. Como terceiro passo, vamos, fixado o comprimento do vetor, vamos a cada um dos vértices do nosso losango e fixar aquela distância, obtendo neste caso 4 pontos, como se pode ver ali na imagem, e unindo os 4 pontos obtemos então a nossa figura. Okay? Vamos então ver como é que podemos fazer isto. Eu vou-me socorrer aqui do GeoGebra, mas poderás fazer claramente com régua e esquadro. Vou explicar como se fosse para a utilização de régua e esquadro. Vamos então seguir os 4 passos apresentados. Neste caso, como vês, já não temos aqui uma grelha quadriculada e vamos nos socorrer aqui do GeoGebra, mas fazendo tal e qual como se fosse utilizando os instrumentos de desenho. Primeiro passo, fixar a distância. Com a régua e com o esquadro teríamos que fixar a direção. Com a régua e com o esquadro teríamos que fixar a direção DE. E a seguir iremos tirar então paralelas, deslocando depois então o esquadro na régua, que passem precisamente nos pontos A, B e C. Aqui no GeoGebra é fácil, basta só indicar aqui na opção, na quarta janela, este é o GeoGebra Classic 5, que era a opção de paralelo, que passa aqui paralelo ao segmento que está aqui apresentado, ao vetor DE, que passa em A, que passa em B e que passe paralela ao vetor que passe em B. E cá estão então as 3 paralelas. O segundo passo. Terceiro passo, fixar a distância ponta seca em D, abertura até E com um compasso. E fixada esta distância, vamos pôr então, não mexemos no compasso, vamos pôr a ponta seca em A, em C e em B e então ver onde é que está a imagem respectiva do A, do B e do C. Não mexemos agora no compasso. Ponta seca em A, com o compasso podemos desenhar uma circunferência toda ou não, neste caso aqui no GeoGebra ele desenha a circunferência toda, e o ponto de interseção então com a nossa reta, que foi tirada, a nossa paralela, obtemos então a imagem de A, que é o H. Repara, o comprimento está fixado pelo compasso, a direção está tirada com a régua e com o esquadro, e agora faltava-nos o sentido. E aqui o sentido tínhamos 2 opções, ou era este ponto H, ou o ponto que está aqui em cima. Mas como aqui no vetor é no sentido descendente, a nossa imagem do A será precisamente então aqui o ponto H. Vamos fazer o mesmo para B e para C. Fazemos o mesmo, ponta seca em C com a mesma abertura, obtemos o ponto I, ponta seca em B, obtemos um ponto J. Se unirmos então os 3 pontos, cá está a nossa imagem de
ABC por intermédio do vetor DE, neste caso utilizando instrumentos de desenho. Se quiseres apenas utilizar o GeoGebra, é super rápido. Vais aqui ao menu, aqui em cima, e na antepenúltima janela, tens aqui a opção e repararás que está aqui translação por um vetor. Se selecionar aqui translação, eu quero a translação, é como se estivéssemos a falar, eu quero a translação por um vetor, deste triângulo, por este vetor. São microsegundos que ele faz isto, instantaneamente temos aqui a imagem. Super rápido se utilizarmos aqui o GeoGebra. Se mudares inclusivamente o vetor, a sua direção, o sentido ou o comprimento, ele instantaneamente está a desenhar as imagens. Pode acontecer a figura ficar sobreposta, pode acontecer a imagem de um ponto ser precisamente um outro ponto do nosso triângulo ou do nosso polígono, pode acontecer eles intersetarem-se, pode acontecer estar claramente fora. Super rápido. Vamos agora ver dois exercícios de aplicação. O primeiro da prova final de C-Ciclo 2019, da época especial, e diz o seguinte: o triângulo equilátero ADJ da figura ao lado está composto em 9 triângulos geometricamente iguais. Qual dos triângulos é a imagem do triângulo ABE pela translação HI? Isto quer dizer, então, que temos a translação, segundo o vetor HI, de ABE. O que é que vamos fazer? Em A, em B e em E, vamos aplicar o vetor HI e vamos ver, então, quais são os 3 pontos de imagem. Esses 3 pontos de imagem vão nos dar ali uma daquelas opções que ali estão, que será a nossa solução. Ora bem, vetor HI. O que é que faz o vetor HI? Neste caso, está aqui na horizontal e deslocar apenas um para a direita. Neste caso, aqui este lado do triângulo, deste triângulo mais pequenino, deslocá-lo para a direita. Então, vamos fazer isso em A, em B e em E. Se fizermos em A, obtemos o ponto B, primeiro. Se fizermos em E, obtemos o ponto F. E se fizermos em B, obtemos o ponto C. Quer isto dizer que a imagem de ABE, deslocando apenas aquele lado do triângulo mais pequeno, um lado para a direita, obteremos então o triângulo BCF. Então a nossa opção correta será a opção A. Um outro exercício da prova de aferição do 8º ano de 2016 diz que o retângulo, aqui apresentado ao lado, está dividido em 6 quadrados iguais. Qual a imagem do ponto G pela translação associada a 1/3 de AD? Primeira noção, 1/3 de AD é um vetor que vai ter a mesma direção, o mesmo sentido de AD, mas vai ter apenas 1/3 do comprimento. Se nós tivermos então aqui o nosso vetor AD, com a mesma direção, o mesmo sentido, mas apenas com 1/3, um vetor possível será aqui o nosso vetor AB. Temos mais opções. Agora, aqui representantes do AB temos muitos. Temos o AB, o BC, o CD, o GF, o FE, o KPL. Qualquer um destes representa exatamente o mesmo vetor como vimos anteriormente. Se em G formos aplicar então este vetor AB, a imagem que vamos obter é o ponto F. Ok, segunda linha. Qual o objeto? Atenção, o objeto, procuramos o objeto cuja imagem, pela translação associada a ED, é o quadrado BCGF. Temos aqui então o quadrado pintado e agora queremos o contrário, queremos o objeto que obtivemos esta imagem. O que é que nós podemos fazer? Podemos aplicar a translação, não segundo ED, mas quando queremos um objeto, vamos manter o comprimento, a direção, mas sentido oposto, ou seja, através do vetor DE. Ou seja, vamos já obter então aqui o objeto. Translação segundo DE, BCGF. Vamos então ver o que é que vai dar. Se aplicarmos o vetor DE a B, obtemos o ponto G. Em G, obtemos o ponto J. Em C, obtemos o ponto F. E em F, obtemos o ponto K. Ou seja, será então GFKJ. GFKJ. E GFKJ será então aqui a opção D. E é tudo. Até um próximo vídeo.